Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de The Orville, mais especificamente do 12º episódio da primeira temporada, intitulado Louca Idolatria. Esse é um episódio muito bom, eu posso dizer a vocês que ele está ali entre os meus top 3, tá? E por que isso? Porque ele adota um tema, né? Ele trabalha um tema que é muito relevante, né, na nossa vida contemporânea, que é a forma como as religiões, né, elas estão transformando o mundo, elas estão dando novas visões de mundo para as pessoas, elas estão trazendo conflitos, né? Então é muito interessante a gente ver isso, tá? Mas qual é o plot do episódio? O Orville está investigando uma estrela, né? Foi descoberta uma anomalia espacial ali perto da estrela e aí é mandada uma nave auxiliar próxima à anomalia para você poder estudar essa anomalia rapidinho ali, coisa e tal. Só que quando eles chegam à anomalia, né, aparece um planeta do nada e eles de repente estão dentro da atmosfera do planeta, né? Há um choque por causa disso, né? E a nave auxiliar acaba tendo seus motores, vamos dizer assim, avariados e a nave auxiliar acaba tendo que fazer um pouso de emergência na superfície do planeta. Enquanto o Gordon e o Isaac estão consertando a nave auxiliar, né, o motor da nave auxiliar, né, a Kelly vai fazer uma espécie de exploração do planeta para ver, né, em que nível que esse planeta está. O planeta estava mais ou menos num estágio de desenvolvimento ali da Idade do Bronze, mais ou menos, né, mais ou menos o que seria a nossa pré-história, né. E aí a Kelly, ela tenta, né, ficar bem escondidinha, né, da civilização para não haver contaminação cultural, a questão lá da primeira diretriz, né, de Jornada nas Estrelas, que a gente vê Orville trabalhando também com outros nomes, né? E aí de repente a Kelly, o que acontece? Ela pisa num graveto e duas menininhas que estão passando, né, acabam vendo a Kelly, uma delas acaba, as duas saem correndo, uma delas acaba caindo no chão e a Kelly, né, ela não vai deixar uma menina machucada com uma ferida na testa, né? E aí o que ela faz? Ela chama a menina, calma, não tem medo, coisa e tal, né? E aí pega, tipo um regenerador dérmico da vida, passa na testa da menina, cura a garota. E aí aparecem outras pessoas daquela civilização, ela já estava sendo vista demais por várias pessoas. Aí a Kelly se manda, né? E a menininha fala Kelly, né? O que vai acontecer? Eles voltam para a nave e de repente o planeta some. Aí o Isaac fala que o que está acontecendo ali, né? Depois dos estudos da análise que ele faz. Essa órbita desse planeta, ela é uma órbita multifásica. O que significa isso? Parte da órbita está no universo e parte da órbita está em outro universo, né? E aí o planeta fica girando, né, em torno da estrela, né? Essa estrela vai estar no outro universo também, né? E o que vai acontecer? A cada 11 minutos, né, esse planeta dá uma volta em torno da estrela e esse planeta acaba indo de um universo para outro a cada 11 minutos. Né? E aí, o grande detalhe é o seguinte, quando o planeta troca de um universo para outro, né, o tempo avança no planeta 700 anos, enquanto que para Orville o tempo só avança 11 minutos. Né? Então, quando o planeta voltou, né, eles já estavam 700 anos na frente no tempo, é como se eles estivessem, ao invés de estar na Idade do Bronze, eles estariam na Idade Média. E aí eles descem ao planeta e eles percebem, né, que a Kelly agora está sendo vista como uma deusa, né, que aquele primeiro contato que ela teve com a menininha foi colocado como uma aparição divina, né? Sabe essas pessoas que veem a Virgem Maria por aí, né? Uma coisa meio parecida, né? Então a Kelly deu uma de Virgem Maria ali, mas ela acabou virando a deusa do planeta. E você estava na Idade Média. O que significa isso? Está na Idade Média, significa que tinham pessoas que estavam sendo torturadas, estavam sendo mortas porque não acreditavam na Kelly. E a Kelly, desesperada com aquilo, né? Ela tenta falar com os sacerdotes locais, né? Ela fala com o sacerdote local que ela não era deusa coisa nenhuma, coisa e tal, né? Que aquilo era um aparelhinho, uma máquina, coisa e tal. E ela até consegue convencer esse sacerdote. O problema é que, auxiliar desse sacerdote, né,
percebeu que se esse sacerdote desse com a língua nos dentes e falasse a verdade, né, que toda a estrutura de poder em torno da Kelly, né, ela desmoronaria e eles não teriam mais, né, poder em cima das pessoas. Então esse sacerdote acaba sendo assassinado por esse auxiliar aí, no caso, né? E aí depois, quando o planeta vai para o outro universo e volta de novo, né, a Kelly lá toda tensa, né, ela fica meio que preocupada para ver se a descida dela, o planeta, na idade média do planeta, né, adiantou alguma coisa, mas não tinha adiantado nada porque esse auxiliar do sacerdote acabou matando o sacerdote, né, e todas as complicações com relação a Kelly ainda existiam, né. Você tinha, por exemplo, grandes pastores pentecostais falando de Kelly, por exemplo. Você tinha conflitos, né, religiosos, né, por causa da Kelly, como os conflitos no Oriente Médio, né? Então a Kelly ficou completamente arrasada. E ela falou, eu tenho que descer lá, ficar 700, descer, ficar mais tempo para tentar resolver esse problema. E aí o Ed chega e fala o seguinte, mas não, você vai acabar morrendo nesse planeta. Aí o Isaac chega e fala, eu posso ficar, porque meu corpo é artificial, né? E a minha noção de passagem de tempo é diferente da de vocês. Eu posso ficar numa boa. Aí tá, né? O Isaac foi, ficaria 700 anos no planeta, né? Enquanto o pessoal da Orville esperaria mais 11 minutos, né? E aí, quando o Isaac volta, né? O planeta tá todo desenvolvido, né? Tá todo desenvolvido, né? O Isaac volta junto com uma nave do planeta, né? Com 2 habitantes do planeta. Esses habitantes do planeta falam, assim que o Isaac chegou, né, ele provocou muito burburinho, mas depois o que aconteceu? A civilização seguiu seu curso normal e ela acabou se tornando, entendeu, uma civilização racional e tecnologicamente desenvolvida. A Kelly hoje é só uma mulher, né, que viveu numa nave, que desceu no planeta num determinado momento e que deu essa... os ancestrais desse planeta interpretaram como uma visão divina, mas a gente sabe que ela não é visão divina coisa nenhuma, né? Então eles falaram que a Kelly não teve culpa nisso, apesar dela ter aparecido lá, apesar dela ter contaminado um pouco a cultura. O que aconteceu? O estágio de desenvolvimento de uma civilização passa por essa crença, né, numa entidade divina, que para depois você ir para o passo de ser uma civilização racional e desenvolver tecnologia e avançar tecnologicamente, né? Que se não fosse a Kelly, seria qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa, mas que essa civilização passaria por esse estágio religioso, ela passaria independentemente de Kelly ou não, né? É muito interessante a gente perceber isso, por quê? Porque a história, né, quando a gente estuda a história, né, até o século XIX você estudava a história como grandes heróis, né? Os documentos oficiais, né? Os documentos de governo que eram, né, consideradas as fontes históricas, e toda a verdade estaria concentrada naqueles documentos, né? Então essa era a visão do século XIX. Então você estudava a história como endeusando feitos, né, de pessoas, né, de governos. Por exemplo, você tem o 7 de setembro, aí o Dom Pedro I é um grande herói porque ele gritou independência ou morte, puxou uma espada e gritou independência ou morte. Você tem o Pedro Álvares Cabral, que chegou e descobriu o Brasil, né? Esses heróis, assim, que parece que eles fizeram tudo sozinhos, mas na verdade, se eles não tivessem tido a ajuda das pessoas, entendeu? Eles não teriam feito nada, porque uma andorinha só não faz verão. Então a história, ela não é uma coleção de feitos de grandes heróis. A história entendeu? Um estudo da sociedade. É a sociedade, a vontade da sociedade que faz as coisas mudar. Não é um feito de um grande herói. Então esse episódio do Orville está trabalhando isso. De repente, a Kelly, pelo medo da contaminação cultural, ela se deu muita importância no processo, né? E ela não enxergou que é um processo social isso, e que faz parte desse desenvolvimento dessa sociedade passar por esses processos como a religião, coisa e tal. Eu só espero que essa visão otimista de Orville ela se reproduza na vida real, né? Que a gente está passando por um estágio religioso agora e que no futuro, né, a gente vai abraçar mais a razão, vai abraçar mais a ciência, a tecnologia, coisa e tal, entendeu? E não vai ficar precisando depender, né, de fé, coisa e tal, né? Cada um tem a sua forma de pensar, mas seria
pelo menos no meu ponto de vista, seria muito mais interessante o ser humano adotar mais a razão e a lógica do que ficar, né, preso a, de repente, crendices, questões de fé, coisa e tal, né? Porque a gente já viu como essas crendices e questões de fé já provocaram muitos problemas no passado e ainda provocam muitos problemas hoje em dia, né? Então, pelo meu ponto de vista, tá, vocês podem discordar, eu ainda acho melhor você ter uma civilização que toma como norte, toma como prumo, né, o racionalismo, né? Agora, outra coisa que é interessante nesse episódio também foi o seguinte, é que o Ed e a Kelly tentaram se aproximar, mas o que acontece? Quando a Kelly ela acaba, né, contaminando culturalmente, né, a civilização desse planeta, o Ed deixa isso encoberto no relatório, ele não fala isso, né? E depois ele toma uma bronca desgraçada da Almirante quando ele é obrigado a falar, que as coisas foram piorando, né? E aí depois o Isaac ainda teve que ficar 700 anos lá, entendeu? Vivendo naquela civilização. Então ela chega e fala, Ed, não dá pra gente viver junto, porque quando a gente se aproximou desses problemas todinhos aí. E o Ed concorda e o episódio, a temporada termina assim, com o Ed sentado lá com cara de tacho no refeitório tomando uma bebida e ela indo embora. Sinceramente, eu não vejo, entendeu? Como esses problemas, entendeu? Possam evitar que os dois fiquem juntos aí no caso, entendeu? Eu acho que isso foi mais um argumento para quê? Para fazer aquela picuinhazinha, né, dos dois não poderem ficar juntos, coisa e tal. Aí isso vai ser trabalhado mais no segundo episódio, coisa e tal. Porque do ponto de vista racional, depois que a própria civilização falou que a Kelly não é tão importante assim no processo de desenvolvimento dela, e o Isaac lá curtiu numa boa ficar 700 anos sem problema nenhum lá, entendeu? Eu sinceramente eu não vejo por que, né, o Ed e a Kelly pudessem ficar juntas depois dessa crise toda, entendeu? Se deu muita importância, né, para os dois ali, para que os dois não ficassem juntos, né? E a própria civilização falou que a Kelly não teve tanta importância nesse processo assim, né? Que independentemente de Kelly ou não, que aquela civilização daquele planeta passaria por todos aqueles percalços lá de uma sociedade mais religiosa, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, dar like no Diário do Capitão lá nas redes sociais, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá? Abração, fui e até a próxima.